Os israelenses estão sofrendo muito. Se você ouvir os militares em comparação com os políticos, muitas vezes obtém duas histórias diferentes, porque os israelenses sofreram muito na guerra contra o Líbano e contra os palestinos. Eles também estarão até certo ponto envolvidos na Síria. O público em toda a Europa está se tornando mais apreensivo. Você também vê isso nos Estados Unidos, porque o genocídio parece ser um passo longe demais. E os vizinhos também. Acho que muitos deles calculariam que, se odeiam mais o Irã do que Israel, então aceitar Israel como um equilíbrio para os iranianos seria visto como aceitável. Mas agora que o equilíbrio de poder foi desfeito, até que ponto eles manteriam sua postura pacífica em relação a Israel, agora que o Irã se afastou um pouco mais da região? Olá a todos. Sou Pascal do Neutrality Studies e hoje meu convidado é mais uma vez o Dr. Glenn Giesing, que é professor na Universidade do Sudeste da Noruega e editor associado da revista Russia in Global Affairs. Hoje, queremos discutir dois de seus artigos que ele escreveu e publicou recentemente no Substack, ambos de grande importância para explicar o que os eventos que estão se desenrolando atualmente na Europa e na Ásia Ocidental significam. O primeiro será sobre por que provavelmente uma grande guerra na Ásia Ocidental é agora inevitável devido à ausência de um equilíbrio de poder. E então, no segundo segmento, vamos falar sobre a ciência da propaganda anti-russa. Então, Glenn Giesing, muito obrigado por se juntar a mim novamente. Glenn Giesing, thank you very much for joining me again. Obrigado, é ótimo novamente. Glenn, your first article discusses... Glenn, seu primeiro artigo discute o que essa nova situação no Oriente Médio, na Ásia Ocidental, significa. Você está argumentando que agora é muito difícil evitar uma guerra maior entre Israel e Irã. E, em última análise, isso significa com os Estados Unidos. Você poderia nos dizer por que acha que estamos mais próximos desse ponto agora do que mesmo quando essa troca direta de mísseis aconteceu há alguns meses? Sim, bem, antes de tudo eu escrevi isso porque estava um pouco frustrado ao abrir qualquer jornal. O modelo usual é sempre que a democracia e a liberdade venceram o autoritarismo e é o bem contra o mal. Agora as coisas serão, a paz chegou, será a estabilidade. Então, muito mundo de fantasia. Então, meu principal argumento é que o oposto exato aconteceu. Ou seja, a Síria desempenhou um ponto-chave muito central na manutenção do equilíbrio de poder atual. E com essa ruptura, com a destruição agora da Síria, a situação está em grande medida de cabeça para baixo. E eu destaco, antes de tudo, que a aliança anti-Assad, se você acha que é baseada na liberdade, sim, claro, então a liberdade pode ter vencido. Mas este é um grupo muito diverso de pessoas e interesses que provavelmente não conseguirá manter qualquer solidariedade após a saída de Assad. Em segundo lugar, os grupos enfraquecidos, especialmente os palestinos, o Hezbollah e o Irã, também não vão simplesmente se aposentar. Acho que essa situação também se tornará desestabilizada. Como vemos agora, os israelenses, é claro, quando eliminam todos esses atores menores ou de médio porte, seu principal objetivo, a cabeça do povo, é sempre o Irã. Então isso é visto como um passo a mais para derrotar os iranianos. E então você terá paz, é a suposição. Mas minha ideia é que os principais atores, os jihadistas, que não são unificados, a Turquia, a América, os israelenses e todos esses diversos apoiadores árabes, nenhum deles, bem, eles têm interesses muito concorrentes. E o que você provavelmente verá agora, nas semanas e meses que virão, é que sem o objetivo comum ou inimigo comum de Assad no Irã, eles, em grande parte, começarão a se voltar um pouco uns contra os outros devido a esses interesses concorrentes. E você já está vendo isso a propósito. Quero dizer, estamos vendo agora como a Turquia está lutando abertamente contra os curdos, apoiados pelos Estados Unidos, certo, que estão no nordeste da Síria. E isso coloca os Estados Unidos em um dilema, porque ambos
são basicamente seus aliados. E vimos isso repetidamente. Certo, como a saída de um ator realmente muda toda a dinâmica do sistema. E a questão então basicamente é se um novo equilíbrio é estabelecido, que seja firme e que se mantenha, ou se isso agora encoraja um dos atores a ir muito mais longe. E já vimos Israel aproveitando. E a propósito, apenas como uma nota lateral, nossa mídia ocidental está encobrindo isso chamando de vácuo. Certo, isso não é um ataque, isso é um vácuo. Certo. Isso está sendo preenchido porque sabemos pela física que é isso que acontece quando você tem um vácuo e o ar entra. Ele preenche novamente. Então é algo natural de acontecer. Não é uma invasão. Não é um ataque ilegal. Está preenchendo o vácuo. Acho isso novamente fascinante. Mas você acha que as forças agora, especialmente de Israel e Turquia, acabarão em conflitos diretos com os curdos ou, bem, porque o Irã ainda está um país afastado, certo? Além disso, na mídia, continuamos ouvindo agora que Israel poderia atacar diretamente o Irã porque a Síria está fora do jogo. Eles continuam esquecendo que ainda há o Iraque. O Irã está lá. Você pode falar sobre isso? Bem, primeiro, deixe-me apenas dizer que concordo que os turcos, obviamente, acho que já estão se chocando um pouco com os americanos. Então eles têm grupos de procuração americanos e turcos já lutando. Mas, novamente, até mesmo grupos de procuração americanos dentro da Síria têm lutado entre si. Então você sabe, você tem grupos treinados pela CIA e pelo Pentágono, e eles também estão se comportando em conflito. Uma parte fundamental disso é que os próprios jihadistas não são um grupo unificado. Quero dizer, sim, eles têm algumas origens comuns, como Al-Qaeda, ISIS e HTS sendo um ramo, mas o HTS é considerado uma facção. Eles não representam toda a região. Além disso, eles nem mesmo muitos deles. Eles têm muitos uzbeques, uigures e muitos que não falam árabe. Alguns deles podem estar conseguindo residência ou cidadania, é claro, por causa de sua contribuição para a luta. Mas isso dificilmente é a oposição síria que foi vendida ao público. E claro, esses jihadistas não podem simplesmente entrar, esse grupo jihadista fragmentado, e dominar a Síria secular, que tem sido a mais secular da região sem grandes problemas. E claro, acho que a Turquia acredita que pode controlar o HTS e os grupos que têm apoiado em Idlib. Mas agora que Assad se foi e eles estão na Síria, não acho que possam domar esse animal que libertaram. Então, você também pode ver alguma tensão futura surgindo entre eles e também dentro da Turquia. Novamente, os turcos veriam o HTS como um aliado ainda na destruição dos curdos, por exemplo. Mas os americanos precisam dos curdos, porque com os curdos, os americanos conseguem manter muitos dos recursos naturais, o petróleo no nordeste da Síria. E manter o petróleo é importante para que a América continue a ter influência. Então você vê uma tensão mais ampla que se desenvolveria. E essa ideia de que a América pode controlar o HTS e civilizá-los, por assim dizer, também é, eu acho, muito falha. Lembre-se de que os americanos ainda têm uma recompensa de 10 milhões de dólares pela cabeça de Jolani. E a UE também está tentando encobrir isso. Enquanto Assad era um regime, esses novos decapitadores na Síria são aparentemente um governo e autoridades, e devem ser tratados como muito legítimos. Então vemos muita legitimidade sendo jogada por aí. E acho que isso não vai durar em grande medida. E acho que já podemos ver a possibilidade de isso se espalhar. Acho que a Jordânia está bastante vulnerável agora. E também acho que sem a Síria não há realmente Palestina. Eles se tornam gravemente enfraquecidos, pelo menos, dado que isso faz parte de um ponto-chave dessa resistência, e também dá a Israel a possibilidade de colocar mais pressão para esmagar o Hezbollah. Acho que há muitos novos conflitos congelados, ou até mesmo pequenas guerras quentes, que vão se intensificar dramaticamente ao longo do tempo, agora que a Síria foi destruída.
É interessante o que você mencionou sobre os bombardeios de Israel também, porque se realmente acreditamos que a Síria foi libertada, olhe para esta campanha de bombardeio muito violenta e extrema de Israel, destruindo tudo o que há na Síria, toda a infraestrutura militar e outras infraestruturas, essencialmente transformando o país inteiro em uma grande bagunça. Isso não coincide realmente com a narrativa de que a paz chegou e agora será estável. De fato, você vê isso sendo aproveitado como uma oportunidade para destruir completamente o país. E isso obviamente significa que a avaliação de Israel sobre as pessoas que agora estão assumindo o poder, ou os grupos, é que eles eventualmente voltarão essas armas contra eles, certo? Portanto, eles precisam se livrar das armas. É absolutamente claro que Israel não acha que isso seja militarmente um novo aliado para eles. Caso contrário, eles não destruiriam as armas, certo? Eles não destruiriam algo que sabem que podem usar ou que será usado a seu favor, certo? Então, isso não é necessariamente algo que ajuda Israel. Quero dizer, isso só os ajuda a erradicar a capacidade militar do que está por vir. Mas duas perguntas. Você acha que não é provável que os turcos estejam agora tentando fazer um acordo com os americanos, dizendo a eles, olha, vocês podem ficar com todos os campos de petróleo, mas expulsem os curdos, e nós entramos, assumimos e lutamos contra eles para que não possam apoiar o PKK? Quero dizer, basicamente para que o PKK seja enfraquecido terminalmente. Mas vocês podem ficar com os campos de petróleo para que possam eliminar, do ponto de vista turco, mais um ator. E a segunda pergunta, há uma história na Ásia Ocidental de América e Israel fazendo algo horrível, com alegria e felicidade, como destruir o Iraque, como invadi-lo. É como, isso é a melhor coisa de todas, sabe? 7 nações em 5 anos e coisas assim. Erradíquias. Mas ao fazer isso, você está realmente criando seu próximo grande inimigo, que no caso do Iraque foi, claro, o Irã, porque você eliminou o rival estratégico do Irã, o que apenas criou o Irã de hoje, muito forte, muito estável, muito consolidado e militarmente capaz, que agora é a principal ameaça e cabeça do povo, certo? Não é provável que o que está sendo criado atualmente ao dar à Turquia o controle sobre a Síria se torne, em alguns anos, o próximo grande e real concorrente de Israel? Bem, sobre a primeira questão, acho bastante razoável supor que os principais atores estão tentando chegar a algum tipo de acordo. E é por isso que você vê os americanos tentando trabalhar com... Sim, os jihadistas, os americanos e os turcos certamente estarão conversando juntos também. Não tenho certeza se isso será possível, uma troca em que os curdos possam ser destruídos, mas os americanos possam manter os campos de petróleo, porque os americanos precisarão de alguns representantes para representá-los na região. Caso contrário, eles simplesmente se tornam uma potência colonial direta. Então acho que será difícil. Mas por outro lado, acho que os Estados Unidos também devem reconhecer que podem estar em uma posição enfraquecida, porque o HTS não aceitará os curdos e sua autonomia, especialmente na medida em que estão controlando recursos vitais. To the extent they're controlling vital resources, and the Turks would, at the same. E os turcos pensariam da mesma forma, porque, novamente, uma das razões pelas quais a Síria colapsou tão rapidamente foi que esta tem sido uma guerra muito longa. Os americanos destacaram isso em várias ocasiões, que eles controlarão os recursos como uma fonte de influência, enquanto bloquearão todo o resto na Síria para garantir que acabe em extrema pobreza, de modo que, essencialmente, Assad só pudesse governar sobre escombros. Este foi o principal argumento. Agora, por causa disso, é claro, o país ficou enfraquecido. O exército se desintegraria assim que surgissem ofertas melhores. Mas isso também levanta a questão: até que ponto a Turquia e os jihadistas podem aceitar que os Estados Unidos tenham essa influência abrangente agora? Acho que seria difícil chegar a um acordo. Acho que não é impossível. Mas eles também têm outros interesses concorrentes.
Acho que vai ser difícil. Novamente, não posso descartar. Neste momento, exatamente porque todas as peças principais foram lançadas ao ar, você não sabe exatamente onde as coisas vão cair. Você quer ser um pouco cuidadoso para fazer previsões muito certas, mas sou crítico em relação a isso. E em termos das consequências imprevistas, obviamente destruir o Iraque fortaleceu o Irã, o que meio que mostra algumas das falhas de lógica que eles frequentemente têm nos exausíveis. Porque, bem, você se refere à declaração do General Wesley Clark. Foi após os ataques de 11 de setembro. Novamente, o general dos Estados Unidos, ele reconhece que recebeu um memorando, disse ele, em termos de quais eram os planos de guerra da América, como eles poderiam tirar proveito da guerra ao terror. E ele destacou que primeiro vamos tomar o Iraque, mas depois também a Síria. First take Iraq, but then also Syria. We're going to take Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and of course. Vamos tomar o Líbano, a Líbia, a Somália, o Sudão e, claro, finalmente o Irã. Mas uma vez que você derruba os iraquianos, isso fortalece os iranianos. Então não importa em que ordem você elimina esses países. Mas obviamente, uma vez que você eliminou a Síria, é mais fácil destruir o Líbano. E assim há alguma lógica, mas também alguma lógica falha aí, eu acho. Neste caso, eu acho que a Turquia obviamente seria muito fortalecida. Novamente, sou um pouco crítico quanto à extensão em que eles conseguem controlar o HTS, mas eles são uma grande potência, e a restrição sobre sua influência foi severamente enfraquecida. The constraint on their influence was just severely weakened, so they will begin to. Então, eles começarão a ter uma influência maior. E uma das questões principais para os Estados Unidos é que os turcos têm sido muito insistentes em se ajustar a uma ordem mundial multipolar. Eles querem ter uma política externa mais independente. Então, mesmo sendo um membro da OTAN, eles não seguem obedientemente como o resto dos europeus. Portanto, pode-se esperar que uma Turquia fortalecida se torne ainda mais, na falta de uma palavra melhor, desobediente ou de mentalidade independente ou até agressiva. Então, acho que pode haver algumas preocupações aí. Mas como você mencionou antes também, quando os turcos invadem pelo norte, os israelenses invadem pelo sul para preencher o vácuo, como dizem. Até que ponto eles entrariam em um confronto direto? É difícil dizer. Novamente, até agora o HTS não tem realmente estado disposto a criticar muito Israel, mesmo enquanto Israel está bombardeando o país deles agora, que eles fingem governar. E os turcos, eu acho, têm sido um pouco mais fortes em sua linguagem contra Israel. Mas, novamente, o que é teatro e o que não é? Então, acho que no momento há muitas pessoas tentando encontrar um novo acordo aqui, mas vejo isso como improvável e esperaria mais guerras por vir. Unlikely, and I would expect more wars to come. Maybe last question on this segment. Talvez a última pergunta deste segmento. O que você acha? Ou vê alguma forma de estratégia quando se trata de Israel aqui? Porque até agora, a estratégia, na minha opinião, tem sido devastar todos os países ao seu redor, certo? Para garantir que qualquer um que não esteja completamente alinhado com a política externa de Israel e dos Estados Unidos seja basicamente desmantelado, forçado às suas próprias guerras civis e mantido incrivelmente instável. Repetidamente, a forma como o Oriente Médio tem sido incendiado, a fim de fortalecer a posição de Israel, está se repetindo. Mas isso não é uma estratégia de longo prazo. Isso agora está ajudando Israel a expandir e talvez seguir essa ideia de um grande Israel e assim por diante. Mas não cria amigos, certo? Isso apenas atomiza seus inimigos ou adversários. Para ser uma nação estável, adequada, bem funcionante, de longo prazo e próspera, você realmente precisa se integrar à região, certo? E você precisa ter amigos ao seu redor. E eu não vejo isso. Eu só vejo que alguns países não são inimigos diretos. Você acha que essa estratégia de Israel vai mudar no futuro? Porque ainda me parece que não há um plano para realmente consolidar e fazer amigos ao redor. Até mesmo a Jordânia não está realmente na lista de amigos. Está apenas na lista de países que Israel não quer explicitamente destruir.
Sim, bem, é claro que Israel não foi o único a usar jihadistas. Os americanos, a OTAN e a Turquia também costumam usar jihadistas como uma forma de desencadear o caos dentro de estados adversários. A suposição é que uma vez que você derruba o governo, pode trazer a estabilidade de volta. Esse era o pensamento nos anos 1980, e na Líbia é isso que estamos fazendo agora na Síria também. Mas, obviamente, trazer um Estado jihadista ao poder na Síria pode não ser do melhor interesse de Israel. No momento, eles parecem estar comemorando, pois quebraram a resistência, porque sem a Síria, o Irã está enfraquecido na região. Hezbollah e os palestinos podem ser quebrados mais facilmente. Então, no momento, eles veem isso como uma vitória. Mas há outros problemas acontecendo. Eles tendem a definir toda a destruição e enfraquecimento de adversários como, efetivamente, ter seus oponentes enfraquecidos e ter mais caos, pensando que isso está em seu interesse. Mas acho que estão criando muitos problemas para si mesmos. A Síria não será um vizinho estável. Claro, isso poderia legitimar o uso de mais força militar, porque agora eles não estão libertando a Síria. Agora eles vão lutar contra o terrorismo lá. Então você tem razões para ocupar mais território, você tem razões para usar sua força militar. Mas no geral acho que eles se tornaram muito ideológicos em Israel, porque tudo parece ser tratado como uma vitória, mas os israelenses estão sofrendo muito. The Israelis are suffering greatly. If you listen to the military versus the politicians, you often get two different stories because Se você ouvir os militares versus os políticos, muitas vezes você obtém duas histórias diferentes. Porque os israelenses sofreram muito na guerra contra o Líbano e contra os palestinos. Eles também estarão até certo ponto estendidos na Síria. E como você disse, até mesmo seus amigos agora está se tornando muito difícil ser um aliado de Israel. Mesmo os europeus agora estão, pelo menos o público, embora os governos ainda sejam muito favoráveis, se tornando mais apreensivos. Você também vê isso nos Estados Unidos, porque o genocídio parece ser um passo longe demais. E os vizinhos também. Acho que muitos deles calculariam que, enquanto odiarem mais o Irã do que Israel, aceitar Israel como um equilíbrio para os iranianos seria visto como aceitável. Accepting Israel as a balance to the Iranians would be seen as acceptable, but now that the balance of power has been unraveled. Mas agora que o equilíbrio de poder foi desfeito, até que ponto eles manteriam sua postura pacífica em relação a Israel agora que o Irã se afastou um pouco mais da região? Então você pode ver mais hostilidade no futuro, não apenas da Turquia, mas provavelmente também do Egito. E você mencionou a Jordânia. Acho que isso é importante também. Lembre-se de que metade da população lá é de descendência palestina. E eles têm uma posição muito estranha em relação a Israel, porque, por um lado, o governo está trabalhando com Israel e os Estados Unidos. Eles têm ajudado a desestabilizar a Síria durante a última década, ou mais. Já se passaram 14 anos agora. Mas o público está bastante chocado com o que está acontecendo com os palestinos. Então toda a situação na Jordânia pode se desestabilizar, e se isso acontecer, pode acontecer muito rápido. Mas isso ainda precisa ser visto, e isso também será um grande disruptor. Esta é a fronteira mais longa de Israel com um país vizinho. E sim, a mesma dinâmica que na Turquia. Os turcos obviamente têm ajudado Israel até certo ponto, ajudando-os a derrubar os sírios. Erdogan fala muito sobre os palestinos, mas no final das contas eles não fazem muito. Então pode haver uma tensão crescente entre o público, por exemplo, na Turquia, que é muito secular, e o que o governo turco está fazendo na Síria. Portanto, há muitas coisas que podem dar muito errado muito rapidamente. E para Israel, acho que os adversários podem torná-los mais desesperados à medida que se enfraquecem, mas também seus amigos estão ficando mais desesperados. They can make them more desperate as they become weakened, but also their friends are getting more apprehensive about backing them, and within Israel you have mais apreensivos em apoiá-los. E dentro de Israel há tensões internas crescentes. Você tem um exército israelense exausto, e tudo está apostando na ideia de que se conseguirem chegar à próxima guerra e derrotar o Irã, por exemplo, então tudo ficará bem.
Só precisamos trazer os americanos. Mas então, é claro, você tem os chineses e os russos que não gostariam de ver o Irã cair. Então isso está escalando um pouco rapidamente fora de controle. Então eu acho que sim, o método para medir o sucesso israelense, eu não acho que seja necessariamente apenas quebrar seus adversários e criar um pouco de caos. Acho que eles deveriam usar uma metodologia diferente. E desculpe, eu disse que era a última, mas esta é a última pergunta. Você mencionou a Rússia e a China. Você acha que, se a análise for de que esta guerra maior com o Irã é inevitável agora, a Rússia e a China ficariam de fora? Ou poderiam revidar aos Estados Unidos, pelo que os Estados Unidos fizeram à Rússia, na Ucrânia, e basicamente lutar uma guerra por procuração, junto com o Irã, no Irã, contra os Estados Unidos ou contra suas forças no Oriente Médio, provavelmente, principalmente de forma cinética com a Rússia? Probably mostly kinetically with missiles and so on, because it is probably unlikely that we will see boots on the ground in Iran. E assim por diante. Porque é provavelmente improvável que vejamos tropas em solo no Irã, certo? Mesmo que houvesse um cenário de guerra. Sim, bem, eu não acho que uma guerra com o Irã seja inevitável. Acho que é definitivamente o objetivo final para Israel. Este é o chefe da besta que eles veem que precisam cortar e precisam dos americanos para isso. Mas até que ponto eles terão sucesso em iniciar tal guerra, isso é incerto. Mas eu acho que no resto da região, há muitas peças que foram lançadas ao ar e que não se encaixarão. Então acho que uma guerra maior definitivamente virá, mas não necessariamente tem que ser entre Israel e Irã. Mas claro, é uma possibilidade crescente. Se claro, os americanos apoiarem Israel em um ataque ao Irã, acho que definitivamente por muitas razões. Os russos e os chineses não gostariam que o Irã fosse destruído, como nas outras longas guerras que tivemos no Oriente Médio. Mas também, além dos interesses econômicos e políticos, há o impulso para enfraquecer os Estados Unidos, para fazer um troco, por assim dizer. E acho que provavelmente os russos já fizeram isso até certo ponto, ajudando o Iêmen. Não tenho nenhuma evidência disso, mas suponho que eles têm procurado alguma maneira de revidar, impor alguns custos aos Estados Unidos. Lembre-se que o embaixador dos Estados em Israel destacou esses morins no Breitness, ou ter estado de sangrados russos enfraquecidos. Essa também foi a lógica na Ucrânia em 2022. Por que os americanos sabotaram o acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia? Bem, por que você gostaria de um fim rápido para a guerra? Esta é uma oportunidade para sangrar os russos. Então é sempre essa ideia de que você gradualmente sangra seus adversários, que é o que aconteceu com a Síria, aliás. E assim, acho que tanto os chineses quanto os russos gostariam de retribuir o favor aos Estados Unidos se tivessem a oportunidade. Mas além da vingança, também acho que há um interesse estratégico em mantê-los ativos. Mas além disso, sim, seria o Irã. Acho que para a Síria, os russos estão procurando minimizar suas perdas e entregar a bagunça para os Estados Unidos e seus aliados. Porque o que vejo agora é que eles podem negociar a manutenção de suas bases, mas não estão apostando nisso, porque os americanos vão pressionar muito para expulsar os russos. E então, o que os russos estão fazendo agora é enviar todo o seu material para a Líbia, e alguns podem voltar para casa, apenas para reduzir sua exposição. Com o tempo, acho que eles tentarão negociar a permanência nas bases, mas parece improvável. Não consigo imaginá-los querendo lutar por isso. Novamente, com quem eles lutariam e qual seria o propósito no final das contas? Então acho que sim, muitas mudanças estão por vir.